Fala galera, tudo beleza? Gente, meu nome é Matheus Agaciano, eu sou professor de Química. E hoje nós vamos falar sobre como você faz para superar dificuldade em interpretar questões de Química do Enem. Porque é muito comum nesse processo aqui de estudos, alunos que realmente entendem o assunto, alunos que realmente eles conseguem pegar, que conseguem entender a aula de Química, eles vão para as questões do módulo é sobre questões de vários vestibulares, mas especificamente quando vê a questão do Enem, aquele textão, ota a boca do texto, trava. E aí não entende para onde vai, e aí, meu Deus do céu, passaram-se 10 minutos, aí você perdeu a questão. Então esse problema é muito real, né, gente? Então a gente está falando aqui sobre alunos que realmente entendem o assunto, conseguem pegar mais ou menos aí a ideia aí de cada conteúdo de Química, mas tem um problema especificamente com a interpretação de questões do Enem, tá? A gente tem um vídeo aqui, né? A gente vai, na verdade, liberar esse vídeo semana que vem, que é um vídeo falando sobre o aluno que entende o assunto e erra a questão, mas é que hoje nós vamos focar sobre técnicas para a interpretação da questão. Então, quando o aluno erra a questão, vários problemas podem estar envolvidos, desde a questão do nervosismo, desde a questão de pouco hábito com a questão. Agora, a gente quer falar aqui especificamente sobre técnicas de interpretação. Então, aqui nós vamos falar sobre 3 possibilidades, 3 coisas que atrapalham o aluno na interpretação, e depois eu vou dar uma técnica aqui bônus no final da aula, que é o que eu chamo de método quebra-cabeça, que é o método que eu ensino para os alunos quando algumas questões envolvem muitas informações e você realmente se perde muito naquilo ali. Então, para isso, a gente usa o método quebra-cabeça que eu vou ensinar para você no final aqui da aula, é um bônus. Então, fica ligado, desde já dá o seu like, já compartilha esse vídeo, comenta aí e fica até o final, beleza? Então, vamos lá. Basicamente, quando o aluno tem dificuldade em interpretar uma questão de Química, isso tende a estar resumido esse problema em 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que o aluno não sabe o assunto, né? Aí, minha gente, poxa, daqui a pouco você fala sobre esse caso, né? Mas em muitos casos, o problema da interpretação tem a ver com o problema no conteúdo. A gente vai comentar sobre esse problema aqui, tá bom? A segunda possibilidade é o aluno que entende o conteúdo, mas não entende o problema. Ou seja, o Enem ele bota aquele textão. E o problema ali que ele vai usar como contexto para buscar um conteúdo não fica claro para o aluno. Então, essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade é o aluno não entender qual é a pergunta. No final do texto tem sempre o comando, né? O Enem pede que você tome alguma ação, que você se posicione sobre algo de alguma forma. E aquele comando, muitas vezes, não fica claro para os alunos. Dentro de cada desses problemas, gente, existe aqui inúmeras possibilidades e vários erros que podem ser cometidos, culminando do erro no final da questão. Então, para cada detalhezinho desse aqui, gente, tem muita dica que eu quero dar para vocês. Muito disso pode parecer muito óbvio, então aí não sabe o assunto, não entendeu o texto, não entendeu o problema. Mas assim, na verdade, para cada ação que a gente toma, isso pode nos levar para um erro desses. Então, ainda que você não tenha percebido, quem sabe, uma dificuldade muito crônica de interpretar questões, você pode perceber talvez algumas coisas que você tem feito, seu estudo, seu preparo para o Enem, que pode estar te atrapalhando, mesmo que não seja seu maior obstáculo, mas te atrapalhando profundamente na sua interpretação, em ganhar tempo com a questão. Então, por isso que eu vou te falar que hoje realmente é útil para qualquer aluno. Eu não consigo pensar num aluno sequer que não vai se beneficiar muito por essa aula. Apesar de que eu vou falar aqui de coisas muito simples, né? Mas eu tenho percebido que coisas tão simples como as que eu vou falar aqui hoje passam totalmente desapercebidas pelos alunos. São coisas que às vezes não são faladas em sala de aula, não são faladas por aqueles que realmente preparam os alunos para fazer a prova do Enem. Então aqui realmente é um conteúdo muito raiz, é um conteúdo aqui que a gente está falando nesse mês de janeiro, justamente para você já pensar sobre isso e já mudar a sua forma de estudar e ir até o final do ano, beleza? Então vamos nessa. Bom, eu disse que a primeira possibilidade é que o aluno pode não saber interpretar porque não sabe o assunto, né? E qual é a sugestão nesse caso? Aí tem que estudar, né, bebê? Aí não tem o que fazer, velho. Se o problema é que você não sabe o assunto, você vai ter que estudar. Agora, isso pode parecer muito óbvio, muito clichê, inclusive, mas tem muita revolução no que eu vou te falar aqui agora, tá, gente? Olha só, existe um mito, é muito comum, eu dou aula para alunos de 9º ano, até os alunos se preparam para o Enem, né? E é muito comum ouvir alunos dizendo assim, não, a prova do Enem é a prova interpretativa. Eu conheço alunos que vão para o 3º ano e dizem, não, a prova é interpretativa. Você tem que só saber ficar calmo. É só uma prova de estratégia. Gente, falso. Falso. Existem técnicas de interpretação, existem várias. Mas o mais importante, o 80% é saber o conteúdo. O 80% aí mais importante é entender bem o conteúdo. Então, assim, a interpretação, ela vai ser sua aliada. A interpretação, ela te ajuda muito a chegar lá. Mas sem um conteúdo, isso não funciona. E, assim, muitas vezes os alunos, eles pegam a prova do Enem
e aquele texto, aquilo faz sentido para ele, e ele parece que ele consegue ali ter uma sacada e levar a questão até o final. Mas assim, ó, é indispensável que você consiga chegar até a prova do Enem com a visão muito ampla de todo o conteúdo de Química. Então, alguns alunos vão chegar lá com um preparo 100%, impecável. Mas uma coisa que, assim, se não for impecável até lá, é muito importante que você conheça todos os assuntos. Saber localizar no mínimo ali essa questão desse assunto, essa questão aqui daquele assunto. Eu digo isso porque eu conheço realmente muitos alunos que chegam na prova e eles não conseguem ter clareza nem sobre qual é o assunto daquela questão. E é muito importante você ter essa clareza porque você tem que saber aonde você está errado. Meu erro foi naquele conteúdo. Então é muito importante você entender que aquele conteúdo é um problema para você e que você precisa reforçar isso. E aí muitos alunos vivem na negação, né? Não, eu errei porque era interpretação. E aí parece que é um problema que não vai ser resolvido. Então se o seu problema agora é um problema em que funções orgânicas, é um problema em sais, é um problema em óxidos, se você diagnosticou que o problema, agora é mais fácil de vencer. Não fica uma coisa, o Enem é muito confuso, a questão ela era muito... Não, bora ver qual é esse assunto aí que está com problema. E aí lembre-se disso, o erro hoje é o acerto de amanhã. Você vai precisar errar essa questão. A diferença é, se você errar agora, no seu preparo, você acerta na prova. Então você precisa fazer muitas questões e sempre buscar essa análise bem precisa de entender aonde foi o seu erro. E não deixar isso no ar como assim, uma coisa da prova, sabe? Então, assim, isso para mim é muito claro, gente. Eu não sei se já fiz para vocês alguma oportunidade, mas o meu TCC foi sobre a importância da dúvida na aprendizagem, né? E eu estudei bastante sobre essa questão do erro, sobre como isso funciona na prática, quanto isso é eficaz. E nunca é demais lembrar, gente. Precisa realmente estudar, sabendo que vai errar, que aquela é uma etapa indispensável no processo de aprendizagem. Se para você está muito lindo e só foi um problema que na hora interpretou a questão errado, isso pode ter escondido aí muitas lacunas de aprendizagem que infelizmente vão te travar lá na frente. E aí eu tenho uma dica de ouro para você. É muito importante que você faça muitas questões do Enem. Muitas questões do Enem. Então eu já falei sobre isso, mas não custa repetir, né, gente? Não adianta eu pegar um livro, tem 30 questões, são 5 do Enem. Tem que treinar muito questões do Enem. Se tiver questão do Enem disponível, foca em questões do Enem, tá bom? Então não adianta ser um rodapézinho lá com 3, 4 questões, tem que ser questão do Enem pra caramba. Sabe quando você vai treinar redação e seu professor ele te dá um repertório ali de temas, e ele fala assim, para o tema tal você pode usar como repertório isso, aquilo, ele traz para você vários argumentos para reforçar ali seus pontos de vista, e você assim ter mais facilidade quando cai algo naquele eixo temático. Química é muito parecido. Você precisa fazer muitas questões do Enem porque as questões se repetem em padrões. Então, aquilo para você, quando aparece na prova de novo, você já consegue reconhecer mais ou menos quais são as possibilidades. Você precisa aumentar o seu repertório de sacadas para uma questão do Enem. Então, muitas vezes, quando você vê aquele texto, aquilo já fica para você mais ou menos claro aonde ele vai te levar. E isso só se desenvolve de que forma? Tendo contato com a prova do Enem. Tem que fazer questões de química do Enem, faz uma vez, faz 2 vezes, faz simulado, faz provas antigas, pega módulos com questões específicas do Enem, mas você precisa aumentar muito o seu repertório de contextos. Porque assim, eu vou dizer para você uma coisa, muitas vezes o texto ele não é tão direto para você no que ele está te comunicando, mas muitas vezes aquele texto ali ele te remete a um problema que você já pegou algo parecido em outro contexto. Então não é que você vai aprender aquele exemplo que ele deu na questão de 2011 e gravar aquilo ali, não, mas aquilo para você é realmente algo que vai fazer parte do seu repertório daí para frente, beleza? E agora eu vou falar para você um pouquinho sobre o texto especificamente. Galera, várias crenças limitantes que eu não sei quem foi que disse isso para os alunos e que atrapalha demais. Primeira crença limitante. Professor, o texto do Enem não serve para nada. Eu vou ler logo o comando que aquele texto é só para encher linguiça. Falso. Segundo problema. Professor, eu tenho tão pouco tempo que eu vou ler esse texto aqui correndo e logo para o comando, senão eu vou ficar sem tempo para a prova. Falso também. E o terceiro problema, né, é o outro extremo, que é o aluno que acha o quê? Ele acha que simplesmente, só por ele interpretar bem, ele vai conseguir fazer a questão sem ter o conteúdo. Então lembre, o conteúdo ele é rei, beleza? Então, tirando esse problema que eu já comentei, né, os dois outros problemas são o quê? O aluno que lê o texto de forma muito acelerada, porque ele acha que ele precisa correr, porque senão não vai dar tempo. E o segundo problema é o aluno, né, que ele acha que o texto não serve para nada. Gente, o texto para a prova de Química do Enem, ele é muito importante. Eu não posso falar sobre a prova de História, sobre a prova de Filosofia, sobre a prova de Física. Eu sei que a prova de Química, o texto, ele é extremamente importante.
E você precisa ler o texto e ter clareza sobre o texto. Ter muita clareza sobre o texto. E, inclusive, galerinha, esse é justamente o problema de você fazer a leitura de forma muito rápida. Eu sei que a prova do Enem é uma prova que demanda muito tempo. Mas, assim, tem questões que o texto é mais curtinho. Tem questões que o texto é um pouco maior. O fato é que para você ir para o comando, tem que ter para você clareza, pelo menos, de qual é o contexto que ele está trabalhando. Qual é o problema que ele está trabalhando. Então, não menospreza o texto. Ah, professor, mas realmente o tempo ele fica contra mim. Isso é verdade. Mas sabe qual é a consequência de você ler o texto de forma muito rápida? É que você vai precisar ler ele de novo 3, 4 vezes. Ou que você vai perder uma questão que você saberia só pela mudança de você ler o texto de forma um pouco mais cuidadosa. Então, às vezes, você ler o texto com cuidado, com calma, te faz poupar tempo. Porque, não vou dizer que na maioria, mas em grande parte das questões de química, o ideal é que você saia do texto com a resposta já. Muitas vezes o aluno vai assim para a alternativa: ah, deixa eu ver o que a alternativa vai me mostrar aqui hoje. A alternativa me mostra aqui se você é verdadeiro ou falsa. E o aluno fica assim: a letra A, será que ela é verdadeira? Vou lá para a letra B. Será que a letra B é verdadeira? Deixa eu ver a letra C. Não. Algumas questões você realmente tem que analisar alternativa por alternativa. Mas a grande maioria, uma boa parte das questões de química do Enem, o texto e o comando, eles te perguntam algo. Você tem que ler aquilo ali e saber qual é a sua resposta já. Porque o Enem, ele é muito bom em enganar aluno, né? Pô, Enem, que sacanagem, mas é verdade. O Enem, ele é muito bom com os distratores. As proposições que o Enem coloca, gente, algumas, não é possível para um aluno de nível médio, um aluno que está com a bagagem do cursinho apenas, chegar ali e eliminar qualquer alternativa. Às vezes ela é tão convincente que você precisa saber muito de química para saber eliminar todas as alternativas. E muitas vezes o aluno ele faz o erro que é o seguinte, ó: nossa, essa alternativa eu não sei nem o que ele está dizendo. Deve ser a verdadeira. Aí, isso para mim não dá. Eu não entendo porque o aluno ele olha para a alternativa e ele fala: se eu não entendi, deve ser verdadeira. Não é possível, não, gente? Não. Não dá para o negócio você dizer: se eu não entendi, é verdadeiro. Pelo amor de Deus. Então você tem que sair do texto do comando. Normalmente resolva esse problema aqui. Como é que eu resolvo o problema de um solo que está ácido? Você tem que pensar: eu vou procurar uma alternativa que tem uma base. Procurar uma alternativa que tem uma base. Na alternativa você bateu o olho, opa, base, marquei. Não é para você ficar lá: será que isso aqui não poderia ser? Porque aqui você tem esse íon aqui, de repente, pela teoria tal. Não, mas gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, nesse caso, é super importante que você lê o texto com muito cuidado, com muito carinho e entenda o texto. Tá, prof, e como é que eu posso ler o texto e entendê-lo, sendo que eu tenho tão pouco tempo? Então, primeiramente, uma coisa importante, galerinha, é que muitas vezes no Enem você não tem que entender cada palavra do texto, mas entender o contexto, entender o problema. Velho, isso é muito importante. Isso aqui é muito poderoso para os alunos. Tem problemas na química que ele traz, uma questão sobre cromatografia, algo que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, uma questão da minha dica bônus aqui da aula de hoje. Velho, às vezes você não entende o que ele está dizendo. É verdade, você não entende Às vezes ele trabalha com técnicas que o professor de química ele até sabe o que é. Às vezes ele trabalha com isso que o professor até sabe o que é, mas às vezes a gente não ensinou isso, são coisas muito avançadas. Só que o aluno, ele não precisa entender cada palavrinha que está ali naquele contexto, mas ele tem que entender o contexto. Ele tem que entender do que se trata isso aqui. Então, alguns exemplos. Tem informações que o texto dá que são muito importantes para passar desapercebido. Quer ver exemplo? Uma questão falou no texto sobre pH. Gente, ninguém fala assim: o solo de tal lugar tinha pH 3 à toa, não. Se ele quiser falar sobre o solo e ponto final, ele fala sobre o solo. Ninguém vai falar sobre o solo: eu comprei um terreno de 3.000 metros quadrados. E vem cá, qual era o pH do solo? Ninguém pergunta isso. Se falou do pH, é uma chance muito grande que existe problema de correção de pH. No ano de 2021 agora, tinha uma questão também sobre isso. A questão da hidroponia, né? Então, ia fazer um cultivo, acho que era de alface, e ele citava qual era o pH ideal, dava uma tabela. Os alunos ficavam viajando na tabela. Aqui tem um potássio, mas e o ferro? E o cálcio? Não, gente. O texto fala sobre pH. Talvez você não entenda tudo ali que ele quer dizer para você, como um professor entenderia. Mas você entende que você precisa levar aquela questão pelo caminho que envolve pH. Você está me entendendo como isso aqui é realmente algo que pode te ajudar muito?
Há uma questão que deu massa molar. Gente, massa molar serve para poucas coisas. Para o Enem, massa molar basicamente serve para uma única coisa, sabe o que é? Transformar massa em mol. Então não é possível que ele dê uma questão e diz assim, ó, a massa molar do aspartame é de 294 gramas por mol. Não, ele quer que você transforme massa em mol em algum momento da história. Não dá para você conceber a possibilidade que ele deu aquela massa molar à toa. Não vou dizer que seria impossível uma informação aparecer ali para nada. Isso acontece, às vezes faz parte só do contexto. Mas informações algumas, elas têm que ficar muito evidentes. Densidade. Densidade é transformar massa em volume. Ou para saber se afundou ou flutuou. Então, algumas informações têm que marcar aquilo ali e saber, caramba, isso aqui é importante. É diferente de informação assim, em 2002 o açúcar ele foi regulado pela Anvisa, tá? Aí você marca 2002. Não, peraí. Ali é só um contextozinho. É diferente de uma questão que ele está trazendo um dado químico, informação química. Então se liga nas informações que aparecem ali, porque às vezes isso já te dá um norte muito grande do que você tem que fazer no seu problema. Quer ver outra situação? Essa aqui é muito eficaz. Isso aqui, gente, que eu vou dizer para você, eu digo para você que funciona muito, e eu vou dizer para você, é bem provável que ninguém nunca tenha ensinado isso. E se você tiver aqui para ouvir, sorte a sua, você vai ganhar um ponto com isso. Olha só, muitas vezes a questão se resolve por entender uma coisa muito simples da química geral. Eu estou falando de processo químico ou estou falando de processo físico? Isso faz toda a diferença. Meu processo é químico ou físico? Então, por exemplo, a gordura estava na mão, você vai usar o detergente. Eu vou usar um surfactante para tirar isso, daquilo. Falo sobre detergente, galera. Você pensa que o detergente ele remove gordura por quê? Porque ele reage com a gordura? É um processo químico que acontece ali? Ou parece um processo físico, que tem a ver com as interações apenas, o processo de dissolução, formação de micélios? O que você está imaginando? Então, nesse caso do detergente, por exemplo, é um processo físico. Tem a ver com formação de interações, não é que ele reage com a gordura. Então vai ter a alternativa A. Acontece a oxidação das partículas de gordura, ele vai botar uma coisa tão complexa que você vai ficar assim, meu Deus, será que é verdade? Mas assim, oxidação é reação química. Eu entendi que meu problema é sobre um problema físico, então não vai me enganar. Da mesma forma, às vezes o processo é químico, você entendeu que formou uma substância nova. Aí tem lá a alternativa A, fusão da sacarose. Você fica, nossa, a fusão da sacarose faz sentido, né? Porque está tendo aquecimento aqui, coisa e tal. Mas você, fusão é um sólido virar líquido, processo físico. Mas aqui ele está falando sobre formar substâncias novas, então não pode ser uma fusão. Não pode ser uma volatilização. Então, entender o problema, se trata de um problema físico ou químico, isso ajuda muito. Quer ver mais? Entender qual é a propriedade envolvida no texto. Às vezes o texto falou sobre solubilidade mais uma vez. Era um sal solúvel. Era um sal insolúvel. E ele pergunta por que aquele teste funcionou assim ou daquela forma, e você procura a alternativa que fala sobre solubilidade e resolve a questão. Então, olha só, mais uma vez, se você puder entender cada palavrinha, muito bom, isso ajuda muito, é muito melhor. Mas em muitas questões, o texto ele não traz para você 100% de clareza. Mas se você tiver convicção sobre o contexto, quais são as propriedades envolvidas, qual tipo de transformação está acontecendo, isso vai te ajudar muito a saber qual alternativa é de fato o seu gabarito. E por fim, né, antes da dica bônus aqui, falar sobre o método quebra-cabeça, né? Comando. O comando é aquela parte final, normalmente tem um texto, tem uma referência aqui, depois vem um comando. E ele vai pedir que você afirme algo, né? Aquela parte ela é muito importante, porque você tem que entender exatamente qual é a pergunta que foi feita. E, gente, eu sei que pode parecer loucura, mas eu vou dizer para você que a grande maioria dos alunos, na maioria das questões, vai responder sem saber o que ele está respondendo. É tipo assim, eu pergunto, e aí? Aí você fala sim. Eu falo, e aí? Você fala letra C, mas não fiz nem a pergunta ainda. Sério, às vezes o aluno entende o contexto, ele sabe mais ou menos o que está acontecendo ali, mas ele não entende qual é a pergunta. E entender o comando é de fundamental importância. Você tem que ter muita clareza sobre qual é a pergunta. Quanto ao contexto, eu digo que sobre o texto, né? Eu digo, saiba bem o contexto, não precisa entender palavra por palavra. No comando é diferente. No comando, você tem que botar a mão no texto e saber e repetir para você mesmo na sua mente qual é a pergunta. A pergunta tem que estar visível para você. Tem que estar claro para você qual é a pergunta. Então, por isso, a dica sempre é que você comece a leitura da questão pelo comando. Porque você tem que entender bem qual é a pergunta para saber quais elementos você está buscando no seu texto. Então, de acordo com as informações, não sei o que lá,
É por isso que ocorre a formação e adição no que. Aí você entende o que ele quer falar, ele quer saber por que eu adicionei tal coisa, ele quer saber por que eu formei tal coisa. Bora no texto ver o que ele fala sobre formação. Aí fez aquela palavrinha ali final, ela fala tudo para você. Então, olha só, quando eu falo dessa análise, né, é muito importante entender bem o comando. E por isso eu digo, ó, o comando deve ser lido pelo menos 3 vezes. Galera, isso aqui é uma dica que é muito contra-intuitiva, porque parece que você vai perder tempo. Eu vou te dizer o contrário, você vai ganhar tempo. Se você entender bem qual é a pergunta, você vai precisar de menos tempo no texto e depois menos tempo na alternativa. Então, lê esse comando 3 vezes, até para você estar claro, ao ponto de você poder tampar a questão e dizer para alguém, ó, ele está perguntando isso, isso e isso. Normalmente, só pelo comando, você já tem uma ideia de quais assuntos você vai usar, de quais repertórios, lembra dos repertórios aí? Quais repertórios você vai lançar mão, quais são as suas possibilidades, aquilo já te dá muito direcionamento. E aí depois você vai para o texto, né? E depois é o comando de novo. Algumas vezes o comando ele não vai ficar claro para você nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira leitura. Então você vai ler o comando, lê uma vez, lê 2, para você não estar fazendo nenhum sentido, então vai para o texto agora. Muitas vezes você começa a ler o texto, agora você vai ficando mais claro qual é a pergunta, porque às vezes o comando ele está muito linkado ao próprio texto, ao problema discutido ali. Então, nesse caso, você faz a leitura do comando com todo o cuidado do mundo, não entendeu, lê o texto, entrou naquele mundo da questão, agora você vai para o comando de novo. Entrar no mundo da questão é porque, em vez de trazer o problema, que estava tão fora do seu radar que você nem imagina o que ele quer dizer. E aí, quando você se envolve naqueles 2, 3 parágrafos, você entende qual era a proposta da questão. E aí você pode ir na fé lá, no comando de novo, que agora fica mais claro para você. Então, galera, não despreze a interpretação do comando, porque ele é muito importante para você realmente acertar a sua questão. Vamos lá, galerinha, vamos para a questão que é hora de química orgânica. Vou ler a questão com vocês, vou colocar ela aqui na edição, né? Pedir para o produtor colocar a questão aqui em algum lugar, ela vai estar aparecendo em algum espaço, não sei se para cá, não sei se para lá, mas ela vai aparecer por aí, e aí você acompanha comigo na leitura, tá bom, gente? Essa é uma questão do Enem de 2017, beleza, gente? Que fala sobre cromatografia em papel. E como eu disse para vocês, é um contexto que o aluno não estudou isso no cursinho. O que é cromatografia? Não estudou isso na escola. E a pergunta, ela tende a não ser clara. Olha só qual comando vai aparecer na sua tela, ó. A substância presente na mistura que migra mais lentamente a U. Você vai ler isso aqui 2 ou 3 vezes e você não vai entender por quê. Porque você não teve uma aula sobre velocidade de migração de substâncias. Essa aula de química não tem. E você também não sabe o que é cromatografia em papel. Você também não teve essa aula. Se você tiver tido, isso vai te ajudar bastante. Mas a chance é que no meio de tanta coisa que pode aparecer, você não tem tempo de ver todos os contextos que existem no mundo. Então, por isso, aqui a questão não é exatamente saber o que é cromatografia ou o que é migrar lentamente, mas sim saber a sacada que dá a interpretação. E aí que vai entrar o método quebra-cabeça. Como funciona o quebra-cabeça, gente? Galera, aqui é uma peça, vai faltar um pedaço nela. E você vê pelo encaixe qual é a próxima peça. O que diz qual é a sua próxima peça é qual é o formato da peça anterior. Uma vez que você encaixou a peça anterior na peça de cá, ela vai te dar aqui agora um nova, alguma coisa vai estar faltando novamente, e você vai saber qual é a próxima encaixe da peça, até que todo o quebra-cabeça ele fica montado. Então o comando, esse tipo de questão, ele é o ponto de partida, é a sua peça inicial. O texto vai te trazer, olha só gente, isso aqui é muito importante, nossa, isso aqui para mim é fantástico. O texto vai te trazer muitas informações, muitas informações. Não adianta ainda aqui sair marcando tudo, porque muito disso aqui você não vai conseguir encaixar ainda. Você precisa ter clareza qual é a sua peça inicial, para saber qual o encaixe dela e ver qual é a próxima peça que tem na sequência. Faz sentido isso para você? Então aqui, o que eu tenho aqui? Eu vou procurar sobre migrar mais lentamente. E é provável, não é uma certeza, mas é provável que no texto apareça migrar lentamente. Ou algo com a frase idêntica ou algo parecido com isso. Então a gente faz a leitura do texto agora. A gente pensa que você já leu isso aqui uma vez, você já percebeu que existe muita informação, que é uma questão que envolve muita interpretação, e agora você vai usar esse método dessa forma. Eu vou buscar por migrar lentamente. Olha só. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre 2 fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária
e a fase móvel em movimento no papel. Bom, é provável que você não esteja entendendo muito do que está falando aqui. Isso não necessariamente vai ser um problema se você entender o contexto, tá bom? A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Opa! Agora sim. Agora entendi a parada. Agora entendi, olha só. Eu quero saber o que é migrar mais lentamente. E na última expressão aí do nosso texto, tem lá, olha só, os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Opa, essa é a próxima peça. Aqui ele está falando algo sobre o que é migrar mais lentamente. Eu vou ler mais uma vez com bastante atenção e vou entender o que é que ele fala sobre migrar mais lentamente. Olha só o que ele está dizendo. Ele diz, os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Então, quem interagir mais fortemente com a fase estacionária é minha resposta. Eu estou buscando não mais que move lentamente. Essa é uma peça quebra-cabeça que já teve sua função. Minha segunda peça diz o quê? Interagir mais fortemente com fase estacionária. E agora o encaixe dessa peça é: que miséria é fase estacionária? Porque você provavelmente não teve nenhuma aula sobre migrar lentamente e nenhuma aula sobre fase estacionária. Mas é provável que no texto ele fale sobre isso. Olha só o que tem aí mais ou menos algumas vezes acima. 3 vezes acima. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida. Acabou. Água é a fase estacionária. Então ele quer alguém que interaja com a água. Migra mais lentamente, que interage melhor com a água. Então eu vou buscar alguma coisa hidrofílica. Galera, interagir com a água já é um conteúdo que eu entendo. Existe uma aula em Química Orgânica chamada de Propriedades Físicas dos Compostos Orgânicos, em que vamos falar sobre a solubilidade de compostos orgânicos. Se a gente vai falar sobre solubilidade de compostos orgânicos, agora eu já sei. Hidrofilia eu entendo. Profilia, não sei o que é isso. Nesse caso, o seu problema não foi a interpretação. Aí vai para aquele caso anterior, né? O problema muitas vezes é o conteúdo. Mas chegou aqui, interagir com a água, o aluno que sabe esse conteúdo, ele entende. Eu vou buscar uma substância com muitos grupos funcionais oxigenados ou nitrogenados. Então, se você observar aí, ó, dentre as alternativas, a capsorubina tem mais grupos oxigenados, né? Consegue fazer ligações de hidrogênio com a água, então vai interagir mais fortemente com a água. Se interage mais fortemente com a água, migra mais lentamente. E essa é a minha alternativa verdadeira. Então, o método quebra-cabeça é isso. Pega o comando, vê o que ele está dizendo, tem alguma palavra ali que falta informação, ela vai ser encaixe para achar a próxima palavra até chegar na química. Chegou no conhecimento químico que você já domina, aí você está pronto para estudar a questão. Então, essa dica vale ouro, beleza? Galerinha, essa é a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado bastante, aprendido muito, não só com o método quebra-cabeça, mas também com todas as outras dicas que eu dei para você ao longo desses últimos 30 minutos. Espero ter valido muito a pena aí você ficar aqui até o final. E se ficou, não deixe de deixar seus comentários dizendo que gostou bastante. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com sua galera e a gente se vê no próximo encontro. Até mais!